Você sabe qual será a minha idade quando eu chegar ao ponto de realmente começar a tocar um piano, de atuar, de pintar, de escrever ou de fazer alguma coisa de forma decente? Sim, a mesma idade que você terá se não tentar. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar falando com vocês novamente. E oficialmente agora a gente começa a nossa jornada de 12 semanas e bora lá trilhar esse caminho. Em cada semana ela estipula um objetivo do que vai ser trabalhado. Então eu vou explicar isso para vocês, como vai funcionar, o que é esse objetivo da semana. Depois um conceito muito breve de coisas que ela trabalha nessa semana e então as nossas tarefas. Na primeira semana, ela trabalha com o recuperando o senso de segurança. Ela então vai estabelecer um caminho e um lugar seguro para que essa criatividade possa se instaurar. Lembra que eu falei no último vídeo que a gente coloca alguns sensores na nossa cabeça, ou tem sensores físicos, né, pessoas, colocam receios em relação a coisas que nós queremos fazer. Então sempre impõem algo do porquê nós não podemos fazer aquilo, e a gente vai estabelecer lugares seguros para que esse sensor fale mais baixo e a gente então possa começar a desenvolver. Vai falar sobre nós protegermos a nossa criança interior, que eu já trabalhei aqui, já falei aqui algumas vezes, e ela vai aparecer novamente para nós curarmos essas feridas. Julgar os nossos primeiros esforços em fazer alguma coisa é quase que absurdo. Porque como nós vamos julgar a nossa primeira vez em relação a começar alguma coisa, que obviamente nós não vamos ser bons o suficiente, com o auge de alguém? Ou nós vemos na internet, né, então uma pessoa cantando muito bem, e aí você quer começar também, mas aí você olha para aquilo e fala, meu Deus, eu nunca vou cantar igual aquela pessoa. Mas você não sabe o quanto aquela pessoa desenvolveu ou quantas vezes ela gravou aquele vídeo para que aquele vídeo fosse bom, para que aquele vídeo final fosse realmente bom, né? Ou minimamente aceitável. Você super se comparando com essa pessoa e essa pessoa às vezes se comparando consigo mesmo, dizendo que não é bom o suficiente. Entende que é meio que um ciclo vicioso? Nada de pular muito alto nessa primeira semana. A gente vai começar a desenvolver, mas não é, eu quero sair daqui uma artista renomada, eu vou ser o novo Van Gogh, ou eu vou criar algo incrível, porque não é exatamente sobre isso nessa primeira semana, é para ir aos poucos. Se você quer curar um bloqueio criativo, não vai ser nessa primeira semana que você vai sair fazendo tudo de uma vez, ou que você vai criar um projeto incrível, algo revolucionário. Tem um livro que chama Como os Inconformistas Mudaram o Mundo, alguma coisa assim, vou deixar aqui ou aqui, que ele fala sobre essa nossa ideia banal de que as pessoas que são muito renomadas ou que nós temos como pessoas geniais, elas tiveram aquela primeira ideia e pronto, aquilo dali foi a obra-prima dela, ou tudo que ela criou foi uma obra-prima. E na verdade não. A ideia da criatividade, ou a ideia de se criar algo revolucionário, ou se criar algo fantástico, vem justamente de criar muitas coisas e aperfeiçoando durante a criação e o quanto você vai produzindo. O Picasso produziu mais de 1.800 pinturas, mais de 12 mil desenhos, até ter o que a gente tem como uma seleção muito pequena das obras dele. Isso aí é para a gente entender que até os artistas de renome, as pessoas que nós temos como referência, o que a gente tem como gênio que já produziu aquilo e saiu perfeito, na verdade foi algo como um experimento, foi algo como uma produção em massa, que não tem como nós
fazermos uma coisa pela primeira vez, ser horrível e depois largar de mão, falar assim, não, não é pra mim, eu não sei fazer isso. Se você quer se aperfeiçoar em alguma coisa, isso leva tempo e dá trabalho. Para cada pensamento, aquele sensor negativo, a gente vai pensar em uma coisa positiva. E a partir daí, ela colocou as afirmações criativas, que vão ser afirmações que você pode fazer ou você pode criar as suas. Se eu penso que eu sou uma farsa ou eu penso que é tarde demais, na verdade não é tarde demais, porque o tempo vai passar de qualquer forma. Por que não fazer algo bom para si mesmo? Você pode adaptá-lo da melhor forma ou só continuar lamentando que você não está fazendo alguma coisa que você queria fazer. Ou planejando alguma coisa, colocando algum tipo de ordem ou organização. Eu falo isso e aí não é nem tipo a coach elevadíssima, nossa, outro patamar. Não, é porque eu também falo pra mim, assim, eu acho que toda vez que a gente expõe isso, coloca pra fora, a gente fala isso pra si mesmo também. Realmente faça parte do nosso cotidiano. Tarefa número 1, ela vai ter a ver com as páginas matinais, que eu já expliquei no outro vídeo. Então, se vocês não assistiram esse vídeo, vai lá assistir. E aí ela fala pra você acordar mais cedo, pra fazer as páginas matinais. Nós já fizemos umas adaptações, então já sabe quando puder, ou se puder fazer de manhã quando acorda, então beleza, faça essas páginas, não as leia. Então você não vai ler nesse momento essas páginas. Segunda coisa é o encontro com o artista, que também tem link aqui. Vamos fazer um encontro com o artista. Conhecer a Wyckoff da Avenida Paulista. Dei uma olhada ali no que tinha na vitrine. Eu adoro olhar essas vitrines. A terceira tarefa vai ser uma viagem no tempo. Então você vai listar os seus 3 principais inimigos da sua criatividade. Sabe aquela professora que falava que você não desenhava bem? E aí você nunca mais quis produzir alguma coisa? Ou que algum colega seu da escola falou que você era muito burro? Você vai listar esses principais inimigos da sua criatividade, porque que você de alguma forma parou, você não quis mais desenhar quando você era criança, ou você foi crescendo, você foi largando de mão porque aquilo não era para você, qualquer coisa desse tipo, ou coisas muito complexas. Eu coloco aqui pintura e desenho e escrita, porque é alguma coisa um pouco mais simples, mas você pode complexar conforme a sua vida. Você pode colocar aqui o seu contexto de vida. Essas pessoas, esses inimigos foram os principais alicerces para os seus bloqueios criativos ou para as suas crenças negativas. Então, muito do que você coloca na sua cabeça é muito do que você ouviu ou de alguma forma viveu aquele cenário. Então você tem que ser muito específico em relação a quem foram as 3 principais pessoas e pode ser até o contexto que elas apareceram. E aí a quarta viagem no tempo vai ser você criar uma história de terror, e aqui as adaptações vão ser em relação a não precisar ser uma história gigantesca. Não precisa criar uma história. Você pode criar na sua cabeça mesmo ou escrever, sei lá, uma frase. Então, aquele meu amigo que me chamava de burro, aí você coloca o nome dele, né? Ele caiu do penhasco e, sabe, umas coisas assim. Não precisa ser tão horrível, né? Não precisa ser algo trágico, mas pode ser de alguma forma engraçado também. Como elas estavam vestidas, se você lembrar, o que essas pessoas falavam. Então, criar realmente um cenário ainda mais aterrorizante do que realmente foi na vida real. Pede para você escrever uma carta em sua defesa em relação àquela outra pessoa. Então, sabe aquele amigo que me chamou de burro e disse que eu nunca seria ninguém? Olha eu aqui sendo alguém. E ele que não merece nada. Sabe umas coisas assim, bem criança mesmo? Mas essa é a ideia desse processo aqui, é bem isso mesmo. Xingar aquela pessoa bem xingado
em relação a tudo que ela disse para você. E aí você vai escrever aquilo. Pede até para você enfeitar o cartão para aquilo ficar ainda mais cômico de alguma forma, acredito eu. E aí a gente vai fazendo as nossas adaptações, que as adaptações é realmente você mesmo decorar esse cartão ou colocar uma página enfeitadinha, assim, os corações, assim, fulano, vai, né, todos os palavrões que você lembrar. O sétimo exercício também é uma viagem no tempo, mas agora você vai fazer um cartão de incentivo para você mesma, para que você não desista do que você quer fazer. E agradecendo por não ter desistido ou agradecendo a si mesma. Isso aqui é uma coisa muito legal. Ainda tá funcionando isso aqui? Tá. A 8ª lição é algo muito interessante. E aí a gente vai... Deixa eu vir mais pertinho aqui de vocês, pra gente conversar. São as vidas imaginárias. Presta atenção aqui. Presta atenção, tá? Presta atenção em mim agora. Você vai listar 5 vidas diferentes daquelas que você tem. Ocupações diferentes. Por exemplo, ela dá uma lista de ocupações que seriam possíveis, de coisas que você queria fazer quando era criança, ou coisas que você queria fazer já grande e não fez. Eu seria piloto, vaqueira, física, clarividente e monja. Talvez você queira ser mergulhador, policial, escritor de livros infantis, jogador de futebol, dançarino, pintor, performático, professor de história, curandeiro, técnico esportivo, cientista, médico, voluntário na África, psicólogo, pescador, ministro, mecânico, carpinteiro, escultor, advogado, pintor, hacker, artista de novela, cantor de sertanejo. Você vai escolher uma dessas ocupações, vai fazer aquilo aquela semana. What? Mas como assim? Se eu largar o meu emprego ou largar o que eu tô fazendo e ser piloto? Não, não é isso. Mas, por exemplo, assistir um filme sobre a NASA ou ir num museu que fala sobre foguetes, alguma coisa do tipo. Uma das ocupações que eu escolhi era ser dançarina, que eu sempre quis muito. Fiquei um mês indo numa aula de jazz, de graça no Sesc. Essa foi uma das minhas ocupações. Então, você vai escolher uma das 5 vidas que você teria, né? 5 ocupações que você teria e vai tentar fazer aquilo de alguma forma, da forma mais adaptável para você. A tarefa número 9 vai falar cada ponto ou pensamento negativo que você colocar na sua cabeça, você vai acrescentar um positivo no lugar. E essa vai ser a tarefa. Eu não vou colocar mais nada aqui, vai ser só isso, beleza? Você vai tratar cada crença individualmente, das crenças que você disse lá no passado, de que eram uns empecilhos para você não fazer alguma coisa e vai acrescentar algo positivo ali em cima, beleza? E a última coisa é levar o seu artista para passear. Esse aqui não é um encontro com o artista, esse ela pede para você levar para passear sem rumo ali, 20 minutinhos levando você para passear sem rumo. Eu acho que seria interessante nesse momento você ser mais intencional, dependendo de onde você mora, e ir num parque e ficar ali observando, olhar o céu, ver o que você enxerga, ver o que você absorve daquele lugar e estar em contato com a natureza. É uma boa. Mas é uma sugestão também, você faz o que você tiver afim, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, essa é a nossa primeira semana e muito obrigada por me ouvirem, muito obrigada por estarem aqui, um beijo e tchau!